a gente possa realmente absorver essas energias, essas vibrações da casa, e que quando a gente sair daqui, a gente saia com certeza melhor do que quando a gente chegou, e que a gente possa levar para os nossos lares, levar para as nossas casas esses efeitos especiais. Não sou eu, faz parte da palestra. Que a gente possa realmente levar depois para nossas casas um pouco dessa vibração, um pouco dessa luz, um pouco dessa energia, para nos ajudar a manter a harmonia dos nossos lares, da nossa convivência. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho de amor, saudades, perdas e reencontros. Muito bem, vamos falar primeiro de amor. O amor é a força maior, é aquilo que movimenta todo o universo, tudo que existe. E se nós formos buscar lá no livro dos Espíritos, na pergunta número 1 do livro dos Espíritos, é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. E aí, se nós buscarmos no capítulo 11 do Evangelho, a lei do amor diz o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos mais elevados que existem. Buscando um pouquinho mais de tudo que já se falou de amor, Paulo diz o seguinte: que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se exalta, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus interesses. O amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com nada que cause mal, mas sim com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a carta de Paulo. Muito bem, buscando mais, buscar um pouco mais sobre o amor, achei no livro Imbatível Amor, do Divaldo, do Espírito da Joana de Ângeles. E lá a Joana diz o seguinte: que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Que o amor é constituído de essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais ele se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. E diz ainda Joana que assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma, sem a qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Buscando um pouco mais, João diz o seguinte: que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós voltarmos lá na pergunta número 1 do livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. E se Deus é amor, a fonte primária de todas as coisas é o amor. E é por isso que estamos aqui nesse planeta mais uma vez encarnados, com um único objetivo: aprendermos a amar. Mas como é que a gente pensa o amor nessa nossa infância espiritual ainda?
Como é que a gente interpreta o amor? Provavelmente, se a gente perguntar aí, tem gente que vai dizer: ah, eu amo meu time. Já ouviram alguém falar isso por aí? Alguém diz assim: olha, eu amo meu carro, tudo que eu queria pôr não tem nada. E aí vai indo, né? E aí a gente pode pensar na nossa vida, quando a gente encontrou alguém, o que é que a gente disse para esse alguém? Eu já ouvi contas de algumas pessoas chegam a dizer para o outro o seguinte: você é o oxigênio da minha vida. Olha que bonito, olha que coisa linda, né? Você é o céu estrelado do meu universo. Nesse momento, nós estamos jogando no outro a responsabilidade pela nossa felicidade através do amor. Vai que esse oxigênio um dia falta, como é que se fica? Vai que o céu está meio nublado, cadê as estrelas? Então, o amor, na essência da nossa origem, aquela fonte criadora que nos lançou, nos criou, é muito mais do que esse ter. Tenho isso, tenho aquilo. O amor é o ser, é o viver. E aí fizeram uma pesquisa com algumas crianças, porque a criança tem aquela ingenuidade ainda, né? Entre 4 e 7 anos. Fizeram uma pesquisa e perguntaram para as crianças assim: o que é o amor para você? E as respostas parecem infantis e são, por isso é diferente, mas trazem uma profundidade que, se a gente for pensar, só algumas. O Mateus, de 6 anos, diz o seguinte: amor é quando alguém te magoa e você mesmo, muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere o sentimento do outro. 6 anos. Vamos lá em Paulo. Paulo diz o seguinte: que o amor não se ressente do mal. Aí tem uma outra menina aqui que diz o seguinte, a Rebeca, 6 anos, diz o seguinte, que ela acha que o amor é o seguinte: quando a vozinha dela ficou bem velhinha, teve uma artrite e já não se mexia mais, o avô dela toda semana sentava no banquinho para fazer as unhas do pé dela, porque ela não alcançava mais. A Rebeca acha que isso é amor. Isso não é amor? Se nós formos lá em Paulo, Paulo diz que o amor não tem os interesses próprios, é se dar ao outro sem querer nada em troca. Mas tem uma muito interessante da Jéssica que diz o seguinte, que o amor, ela acha que é o pai dela, quando chega do trabalho no final do dia, está todo desleixado, todo cansado, todo suado, todo fedido, e quando ele chega em casa, a mãe dela diz: amor da minha vida, como você é lindo. Porque vê além da aparência, vê na essência, vê o ser, não vê o ter. Mas o que é o amor para você? O que você imagina do amor na sua vida? E amor é o seguinte: se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, os 28 capítulos do Evangelho, a palavra amor aparece 195 vezes. O amor é a essência, é a causa primária de todas as coisas. O Evangelho de Jesus é a nossa rota, o nosso caminho, a nossa cartilha para aprendermos a amar. E por isso tanto se fala em amor. Jesus encarnou com um único motivo: nos ensinar a amar. E tinha lá, numa das passagens de Jesus, ele foi questionado qual era o maior dos mandamentos. Jesus disse: ama a Deus
E ele diz que o outro semelhante a esse é ama teu próximo como a ti mesmo. Mas quando ele estava já para sair, para desencarnar, ele disse o seguinte, ele deixa lá em uma passagem em João: ama a teu próximo como eu te amei. Olha a mudança que tem naqueles mandamentos. Lá dizia o seguinte: ama a Deus acima de tudo, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu trazia para mim aquilo que eu gostava em mim, aquilo que eu amava em mim, eu amava também o próximo. Jesus veio nos ensinar uma coisa um pouco diferente. Diz o seguinte: ama teu próximo como eu te amei. Perdoando, não tendo interesses, não cobrando pelo amor. Estamos ainda no processo de evolução. Por isso que estamos aqui, para aprender esse amor. E aí, esse amor que a gente fala tanto da nossa vida, chega com data certa, chega com hora certa? Não, né? O amor entra na vida da gente, a gente não sabe que dia que entrou, que momento que chegou, né? A hora que chegou, e chega e nos envolve. O verdadeiro amor vai nos envolvendo e vai criando um elo, aquele elo que vai nos conectando com as pessoas aos quais nós trocamos esse sentimento. O sentimento não de ter, o sentimento de ser amado, de ser fonte de amor. E aí, quando esse amor é verdadeiro na nossa vida, quando essas pessoas passam na nossa vida e realmente esse elo se estabelece por esse amor, por aquele amor que Paulo disse lá atrás, é como se elas ficassem tatuadas na nossa alma. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa a distância, aquele amor tatuou o meu espírito, tatuou a minha alma, e nada vai apagar essa tatuagem em minha vida. Mas por esses caminhos, por essas nossas andanças, a gente cria esses elos fortes, a gente deixa as pessoas, a gente tatua na alma das pessoas o nosso amor, e somos tatuados por elas também. Mas em algum momento da nossa vida nós nos separamos, físico e espiritualmente. A gente pode partir do plano espiritual. Em algum momento das nossas vidas, esses amores partem do plano espiritual, mas ficam tatuados aqui, porque o elo não se perde. E essa doutrina, o Espiritismo, tem dois pontos que eu considero muito importantes. Primeiro, quando ele fala de perda, ele diz o seguinte: a dor da perda, para quem já passou por isso, sabe o quanto ela é intensa. E o Espiritismo diz o seguinte: a dor é intensa e não pode ser negada. Ela vai ser vivida, mas jamais negada. E na sequência ele diz: nós vamos buscar no amor de Deus a compreensão, o consolo, a esperança para passar por essa perda. E aí eu vou contar para vocês uma história, como a perda acontece na nossa vida. João é um funcionário do Correio, dos Correios. João tem dois filhos, a Rita de 5 anos e o Felipe de 7 anos. Uma família normal, tradicional. Ele ama aqueles filhos, eles vivem em família muito intensamente. Todos os dias, quando ele chega no trabalho,
ele brinca com os filhos, ele senta com eles para conversar, eles juntos oram ao final do dia. E a vida foi assim, foi indo assim. Até que por um acidente, o Felipe, o filho mais velho, veio a desencarnar. Um acidente louco no meio da rua. E o João entrou em profunda depressão. O João já não se interessava mais pelo trabalho. O João não se interessava pelas pessoas que conviviam com ele. Mas ele continuava trabalhando. Mas a dor era muito intensa. E nos trabalhos do correio, um dia, separando as cartas, ele achou um envelope que estava escrito assim: para Jesus, endereço, céu. Ele ficou curioso com aquilo e resolveu abrir o envelope. Na carta dizia o seguinte: querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa, todos estamos muito tristes, papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trenzinho, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus, eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele no céu. Tenho certeza que ele vai querer continuar a brincar com eles, principalmente com o trenzinho que ele gostava muito. Outro pedido que eu quero deixar, Jesus: traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte do meu irmão Felipe, ele não sorri mais, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse novamente nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. Ele é tão bonito sorrindo. Eu queria que de novo ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Esses dias eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderá curar a dor que ele sente pela perda do filho. Então, Jesus, será que o Senhor poderia trazer um pouquinho dessa eternidade para ele? Assim ele melhora. Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. A filha dele escrevia para Jesus, pedindo o pai de volta. Imaginem só o trabalho que o plano espiritual fez para que essa carta chegasse ao coração daquele homem. Nesse dia, nesse momento, ele largou o serviço e foi para casa abraçar aqueles que estavam ainda com ele na jornada. Nós não podemos, pela ausência, esquecer os que estão presentes. A ausência física, mas jamais será espiritual. Mas outros tantos estão conosco na jornada ainda. Outros tantos vão chegar conosco na jornada ainda. E outros eles, todos eles, precisam do nosso amor, assim como nós precisamos do amor de todos eles. A gente conhece a história do Emmanuel. O Emmanuel diz o seguinte, lá no livro Há 2000 anos, ele diz assim: Senhor, o que são 2000 anos no relógio da eternidade? Então não vamos falar de perdas, vamos falar de separação física temporária, porque o elo do amor vai nos manter ligados uns
aos outros. Se o Emmanuel disse ao Mestre que são 2000 anos na eternidade, temos que pensar, ter esperança, ter na fé a força que vai nos levar aos reencontros. Perdas, sempre vão pensar nela, entre aspas. A gente não perde, a gente só se separa. Às vezes a gente pensa em perda porque a gente diz: meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão. Eles não são nossos, eles são de Deus, assim como nós somos. E a nossa separação é temporária. Nós já nos separamos antes, mas já nos reencontramos muitas vezes. Estamos nesta vida, nesta encarnação, para encontros, reencontros e desencontros. Mas todas as vezes que ocorrer os desencontros, nós vamos voltar para criar o reencontro. Muito bem. O que será que é a vida? Melhor, qual é o contrário de morte? Qual é o contrário de morte? Não é vida. O contrário de morte é nascimento. Vida não tem contrário. Vida não tem fim. Porque vida é amor. E amor jamais tem fim. Então não podemos pensar em perda. Vamos pensar em separação. A vida não termina. A morte, o Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, que a morte é uma brisa que vem para ajudar o espírito a passar para o plano espiritual, a deixar a veste física. Bem, vamos lá então. O que é a vida? Eu acho que quando nós buscarmos essa compreensão, ligando que a vida nasceu do amor, que é Deus. A vida, a nossa vida, a partir do momento que fomos criados, ela jamais terminará. Teremos nascimentos e mortes, mas a vida continua sempre. A vida não acaba. Às vezes o que nos perturba, nos traz angústia, nos traz sofrimento, é esse momento em que nós achamos que a vida acabou. Para aquele que desencarnou e para nós que ficamos. Porque se para aquele que desencarna num determinado momento pode ser uma sensação de passagem, se nós não trouxermos esse conceito de amor, esse fenômeno natural da morte, porque é natural, assim como é o nascimento, pode nos levar a um vazio pessoal, que se chama depressão. A depressão é um vazio. Quem já passou por isso sabe que é um sentimento de nada. Mas o amor, se nós compreendemos o amor como a fonte fecunda da vida, ele é muito maior do que esse fenômeno, do que mais essa passagem chamada, que a gente chama de morte. Então, esses espíritos que nós recebemos para nos acompanhar nessa jornada, e que fomos recebidos por eles também, estão conosco por um período. Vocês devem ter assistido, ou quem não assistiu, leu um livro que fala das mães de Chico Xavier. Lembra desse filme, desse livro? Não sei quem leu. E uma das mães lá se chama Célia Diniz, que no filme aparece com o nome de Elisa.
é a mãe daquele menino que cai da bicicleta. Lembram disso? Quem assistiu o filme? Que era com a bata carregando. E ela estava num trabalho, numa casa espírita, ela trabalha, hoje ela palestra, inclusive. E ela disse que ela estava atendendo as pessoas. Aí uma senhora chegou a ela e disse o seguinte: a minha dor é muito maior do que a sua. Ela se assustou no primeiro momento, mas todo mundo que trabalha em orientação sabe que você vai ouvir. E ela perguntou: pode ser mesmo? E cada um tem a intensidade da sua dor. Você não dá para dizer para o outro: eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe o que o outro está sentindo. Que cada um vive a sua dor de maneira diferente. Ela disse assim: mas por que você diz isso? Porque você perdeu seu filho na carne. Mas você sabe hoje onde seu filho está. Você sabe que seu filho está num lugar bom, junto com bons espíritos. E você tem esse elo com ele de amor que jamais se perderá. Mas eu tenho uma filha de 16 anos e hoje eu não sei onde ela está, porque você perdeu o seu filho no corpo e foi a Deus. Eu perdi minha filha para as drogas. Não sei se ela está viva, não sei se ela está se prostituindo, não sei aonde ela está. É por isso que a gente não deve pensar em perdas, e sim em separação. E tem pessoas que têm perdas mesmo, encarnadas. E essas, às vezes, podem ser muito mais doloridas, muito mais profundas e muito mais difíceis de a gente enxergar a saída. Não tenho dúvidas que uma das separações mais doloridas são as separações de mães e filhos. Muitos dizem que jamais o filho deveria ir antes dos pais, porque a gente só enxerga a ordem natural da materialidade e não a ordem universal da espiritualidade. E aí o Emmanuel, no livro Calma, diz o seguinte: uma criança que retorna ao além na primeira infância quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e do amor. Ninguém sai do momento desse de separação do mesmo tamanho que entrou espiritualmente. Você vai sair diferente, você vai sair mais forte se você se ligar a Deus. E ligando-se a Deus, eu começo a compreender. E é interessante que tem ditados populares que se pegam na cabeça da gente, né? E um deles diz assim, que a única certeza da vida é a morte. Mas por que a gente pensa isso? Por que a gente não diz: as certezas da minha vida que Deus me deu são muitas? A oportunidade de conhecer outras pessoas, de crescer espiritualmente, a oportunidade de amar. Eu acho que a gente devia mudar isso, assim: a única certeza da vida é que eu estou aqui para aprender a amar e não para aprender a morrer, porque a morte é um fenômeno natural. A gente se pega nisso e aí, às vezes, você está num momento em que um ente querido seu desencarnou e alguém vem com um ditado desse achando que isso é consolador, né? Eu diria que é constrangedor, mas nunca é consolador. Se a nossa esperança em Cristo, em Jesus, se limita a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os seres. Isso está em Coríntios. Isso está escrito lá. Então nós não podemos pensar que nossa existência se limita a uma passagem, porque aí sim você vai pensar: perdi isso, perdi aquilo, perdi essa pessoa. Que não é assim. Mas um sentimento nasce quando a gente se separa dos entes queridos. É um sentimento que se chama saudades. E o Chico dizia que a saudade dói dos dois lados, né? A gente sente. E quando a gente tem saudades, a gente diz assim: está doendo aqui dentro. Aqui dentro aonde? Dói fisicamente. Às vezes até pode transformar fisicamente, mas é algo que você sente no espírito, você sente na sua alma, você sente no mais profundo do seu ser. E esse sentimento, que é saudade. Certa vez um jovem médico, seus 28 anos, ele fazia plantão e trabalhava nas UTIs infantis. E num dia que ele chegou no plantão de manhã, entrou no quarto de uma menina que estava tratando de câncer, e ela estava sozinha. Ele chegou para conversar com ela, ele conversava com todas as crianças gostavam muito dele. Perguntou para ela: como é que você está hoje? Eu estou bem, doutor, eu estou bem. Mas a minha mãe que não está muito bem. Por que sua mãe não está bem? Você viu que ela não está aqui no quarto? Ela saiu, ela está lá fora chorando escondido. Eu sei que ela está chorando escondido. E quando ela volta, o olhinho dela está vermelho. Mas por que você acha que sua mãe está chorando? Porque ela sabe que eu vou morrer. E ela não aceita isso. E o médico ficou impactado com aquela menina. E a menina pergunta à menina: mas o que é a morte para você? A doutora, você tem filhos? Ele falou assim: eu tenho uma filhinha. Às vezes, a sua filha não dorme no sofá, não dorme na sua cama? Dorme. E o que você faz? Eu pego ela no colo e levo ela para o quarto. Eu acho que a morte é assim. Eu vou dormir. E Deus, que é o meu Pai, vai me pegar pelo colo e vai me levar para casa de volta. E a minha mãe está chorando porque ela vai ficar com saudades de mim. E aquela conversa tocou tanto o médico que ele perguntou assim: mas o que é saudades? Doutor, saudades é o amor que fica. Então, saudades é o amor que fica, que nos liga à pessoa, que não nos deixa apagar aquela tatuagem que a pessoa que nos amou e que nós amamos fez no nosso espírito. Muito bem. Então é importante a gente lembrar que a saudade é a presença intensa e constante de alguém muito especial que temporariamente está ausente. E essa saudade é aquele sentimento que nos faz criar uma ponte entre algo que a gente viveu ali atrás, há pouco tempo, com o nosso presente e com a esperança do futuro. Lembre de Emmanuel: o que são 2000 anos na eternidade do universo? Mas como é que a gente trata dessa saudade? Essa que está aí dentro, que a gente tem de alguém querido, que já está lá no plano espiritual. Quando você sente saudade, é porque vem no seu espírito a lembrança dessa pessoa. Nesse momento é importante que a gente recorde os momentos felizes que nós tivemos com ele. E são muitos. E não os momentos de sofrimento que tivemos juntos. Porque quando eu rememoro os momentos felizes, os nossos encontros,
as nossas brincadeiras, as nossas cumilanças. Muda, a saudade não muda, mas muda a vibração que eu tenho em relação a Ele. E tenho certeza que esse alguém que está no plano espiritual, quando você pensa nos momentos felizes, ora por ele, ele é abraçado como você é abraçado por ele nesses momentos. Não esqueçam nunca disso. Eu posso estar fisicamente distante, porque o outro não está fisicamente mais encarnado, mas espiritualmente nós estamos muito próximos. Espiritualmente não existem distâncias, não existe tempo, não existe local. Espiritualmente é vibração de amor. E amor, como a gente viu lá no começo, é todo o universo onde nós estamos inseridos. Muito bem, Deus é amor, como nós definimos. E Deus é então esse elo que nos une, aquele que partiu antes de nós. E nós vamos partir antes de alguém, né? Não sei se isso conforta ou desespera, mas a gente não vai ficar aqui por resto da vida. A gente vai dar uma partida, depois a gente volta de novo, né? É importante que a gente tenha deixado no nosso legado dessa passagem essas marcas, né? Essas tatuagens no coração, na vida, no espírito das pessoas que estão conosco. Porque quando nós estivermos no plano espiritual, essas pessoas vão ter essa saudade, vão ter essa lembrança, vão orar por nós, né? Vão recordar os nossos bons momentos. E isso chega até nós, chegará até nós. Muito bem. Mas o que eu acho que mais nos movimenta, mais nos traz a esperança, nos traz o conforto espiritual, é aquilo que no Espiritismo a gente diz muito pontualmente: a certeza do reencontro. Nós vamos nos reencontrar. Quando? Olha, gente, 2000 anos na eternidade é tão pouco para Emmanuel, para nós então. Mas é importante a gente buscar algumas perguntas no Livro dos Espíritos, até para a gente ter isso bem claro. Pergunta 286, Kardec pergunta: a alma, ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo aqui encarnado, né, ou no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente não é bem a palavra. Ele precisa de algum tempo para reconhecer a situação, o estado que ele está, e se desprender definitivamente da matéria. E aí, antes que alguém fique pensando: mas quanto é esse tempo? É um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos? O que é o tempo? O relógio da eternidade. É um piscar de olhos. Na pergunta 289, Kardec, nesse mesmo ponto, pergunta: nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixaram da terra? Resposta: sim. Eles vêm ao encontro das almas que estimam. Felicitam-na como no retorno de uma viagem. Eles vão ficar felizes em nos receber, porque nós estamos voltando, né, da nossa viagem. E uma última pergunta, a 290 pergunta assim: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os espíritos responderam: isso depende de sua elevação e do caminho que segue no seu adiantamento espiritual, né? Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido do que o outro, eles não vão permanecer juntos já na sequência. Mas eu acho que aqui o importante é a gente pensar o seguinte: olha o quanto é importante que a gente nessa jornada faça o bem. Por quê? Porque se estivermos numa situação mais elevada que outros irmãos nossos, e olha a nossa pretensão, nós poderemos trabalhar a
ajudá-los, continuar a ajudá-los. Assim como vamos precisar de ajuda de outros que nos precederam no plano espiritual, que estão em patamares mais elevados. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o amor é um elo eterno. Nós viemos para cá com uma carga de energia vital aí para 80, 90, 50, 30, né? Essa energia vital se esgota no momento, dependendo até do uso que nós fizemos dela. Mas o elo de amor jamais se rompe. Então, assim, no momento em que do lado de cá alguém diz, esse já foi, do lado de lá alguém está dizendo, opa, estão chegando. Com a alegria que a gente tem de quando alguém vai viajar e volta para a nossa casa. Essa é a sensação. Não é fácil assimilar isso, não é. Mas o Espiritismo diz, nós não podemos jamais negar a dor da separação, mas temos que buscar a compreensão de como é que a gente melhora ao longo do tempo. E esses reencontros acontecem para todos? O Livro dos Espíritos diz que sim. Mas para vocês verem como essa questão do tempo é muito relativa, todo mundo conhece a história do Emmanuel, a grande maioria das pessoas conhece a história do Emmanuel e da Lívia, né? Lá atrás, lá quando eles se conheceram, ele era um senador romano, Publius Lentulus, e a Lívia, né, se casou com ele. Por uma mentira, por uma calúnia que disseram da Lívia, que ela estava traindo, ele se afastou dela, assim, não a procurou mais. Durante 25 anos, ele a deixou isolada, afastada dele. Mas ele, segundo a literatura, dava lá os seus pulinhos. Mas Lívia jamais o renegou, jamais o criticou, jamais o abandonou. Numa dessas perseguições a cristãos, ela fica presa junto com mais outros cristãos que serão levados ao circo romano. Mas os soldados reconhecem, pelas vestes dela, que ela é da alta casta e a separam para ela ir. O que ela faz? Ela troca com Ana, que é a empregada dela, a roupa. Ana sai e ela vai para lá. E ela fica amarrada no poste para que sejam liberadas as feras para virem atacar os cristãos. E o Publius Lentulus, o Emmanuel, está ao lado do imperador, sentado. E pouco antes da fera chegar nela, ela levanta o rosto. E nesse momento ele olha diretamente nos olhos dela e reconhece. Mas não tinha mais o que fazer. O Emmanuel conta que foram dezenas de séculos para ele corrigir o que ele tinha feito. A Lívia, segundo a literatura, não mais reencarnou. Aqueles 25 anos de dedicação, de amor, fizeram com que ela subisse a outros patamares. Mas por que eu conto isso? Porque o Emmanuel reencarnou diversas vezes. E ele conta, e o Chico relata isso, que aos domingos ele pedia que ele pudesse encontrar com a Lívia nas altas escalas espirituais. Mas ele não subia, ela que descia para conversar, para orientar, para dizer, para eles conversarem. E isso foi durante todas as encarnações e todos esses períodos. Porque hoje, quando nós falamos em Emmanuel, né, tem as obras que o Chico psicografou, são centenas de obras com mensagens que levam-nos a refletir sobre a mensagem do Evangelho. É de alguém que viveu o amor inicial com Lívia, intenso, viveu a separação, a perda, né? Quando compreendeu aquilo que tinha perdido, né? Aquela oportunidade, as saudades doeram, e aí ele pediu que fosse permitido
o reencontro, esses encontros espirituais. Eu queria deixar para a gente levar essa compreensão, que por mais difícil que seja o momento que estivermos passando, por conta dessa separação, desse momento dolorido na nossa vida, o amor de Deus está sempre, sempre conosco. E é nesse amor que a nossa fé tem que nos levar, para que a gente se agarre a Ele e busque um bálsamo que alivia a dor física e a dor espiritual. E para encerrar, deixo com vocês um texto do Emmanuel, um pequeno trecho, que se chama Prece do Amor, que diz assim: como estiveres agora. Aí eu gostaria que vocês trouxessem no seu pensamento, no seu coração, alguém que durante todos esses minutos que a gente está conversando, você foi lembrando dos momentos felizes. Traga essa pessoa no seu pensamento, porque essa prece diz assim: como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. E eu peço realmente a Deus que nos abençoe, que nos oriente, que a gente possa passar por esses acontecimentos da nossa vida, buscando nessa força divina o elo a nos fazer seguir em frente, até que um dia a gente se encontre de novo. Que assim seja.